Saiu uma nova pesquisa sobre a aprovação do atual governo federal, do presidente Lula, e o Renato Meirelles está com a gente para contar os detalhes desse levantamento. Fala, Renato, bom dia. Então, bom dia, Rô, bom dia a todo Bom mundo aqui no dia. Sec Station. Falo agora de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para dividir Olha, com vocês um pouco o resultado da última pesquisa da Genial Quest do meu amigo Felipe Nunes, que mostra uma ligeira melhora aí na aprovação do governo Lula. Né? Nós temos aí comparado a pesquisa anterior, uma aprovação que sobe do governo Lula de 51 para 56%, Roberto. O interessante dessa pesquisa, né, onde se pergunta diretamente se a pessoa aprova ou desaprova o governo, é que, surpreendentemente, quem fez essa aprovação do governo Lula subir foram os eleitores bolsonaristas, pessoas que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno da última eleição presidencial, nesse extrato aí do eleitorado, a aprovação ao atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu de 14% para 22%. sim. E o que explica essa mudança nos eleitores bolsonaristas, Renato? A gente tem essa pesquisa também marcada pela percepção da economia, né? Puxado aí esse número da aprovação do governo pela percepção que os eleitores estão neste momento da economia. 32% concordam que a economia brasileira melhorou, inclusive, nos últimos meses. Para a gente ter uma ideia, na pesquisa anterior, na mesma pesquisa, o volume era de 23%. Tem ligação essas duas coisas, dessa movimentação dos eleitores bolsonaristas com a percepção em relação à economia? Tem sim, Rô. É bem possível que esses eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno e que agora aprovam o governo Lula são aqueles eleitores que não votaram no Bolsonaro no primeiro, mas votaram no segundo. São os órfãos aí de Ciro Gomes e Simone Tebet que não migraram para Lula no segundo turno, ficaram aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tinham uma visão mais pessimista com relação aos rumos da economia e, como todos nós estamos vendo, por mais lento que seja a retomada da economia, ela já começou, em especial a partir de dois indicadores, que foi o aumento do salário mínimo e a redução da inflação de alimentos. Faltam os juros ainda, mas esses dois indicadores já fez com que aqueles eleitores que não estão entre os bolsonaristas raízes, porque vão provavelmente avaliar de forma negativa o governo Lula até o final da gestão do atual presidente, mas são aquelas pessoas que eram desconfiadas, que eram meio céticos com relação ao futuro da economia e que, com essa lenta recuperação que se inicia agora, começam a ter uma visão um pouco mais otimista com relação ao futuro. Inclusive, um dos indicadores que a pesquisa da Genial Quest, que a pesquisa da Quest fala, sobre a expectativa de redução da inflação, melhora do emprego e melhora da renda. Temos aí um brasileiro mais otimista no mês de junho do que no mês passado.